Saudações a todos, meu nome é Marcelo Duarte, um prazer estar falando com você aqui a respeito de movimentação de cargas e segurança. O nosso país ele possui diversas normativas ligadas à questão de segurança e saúde. Dentre elas nós temos a NR11 e a NR12, que vai cuidar da movimentação de cargas e máquinas. E você, trabalhador, que está no dia a dia movimentando cargas paletizadas, cargas em caixas, cargas por empilhadeira, transpaleteira, você tem que assistir essa apresentação e colocar dentro da sua realidade tudo que eu vou falar aqui. Então vamos fazer um combinado. Eu vou apresentar para vocês as situações e os conceitos e vocês vão fazer um exercício mental de colocar dentro da realidade de vocês essa situação. Vamos lá. Dois conceitos são fundamentais na área para a gente poder entender essa apresentação. O primeiro conceito é o conceito de perigo. O que seria o perigo? Perigo seria a fonte onde tem potencial de causar dano à minha saúde e integridade física. A gente faz a analogia disso com um tubarão e com um tigre. Vamos dar exemplo de um mergulhador. Ele faz um curso e esse curso o prepara para poder saltar no mar e ver a vida marinha. Então, nesse momento, quando ele pula dentro da água e ele encontra com um tubarão branco, por exemplo, ele acaba tendo o risco, ou seja, a probabilidade de receber uma mordida, tá certo? E quando a pessoa, de forma voluntária ou involuntária, se expõe a esse perigo, ela tem o risco, que é uma probabilidade, dela se machucar ou adoecer. Pois bem, dentro da empresa que vocês trabalham, nós não vamos ter esses animais, nem tigre, nem elefante, nem outros animais que vão trazer danos para vocês. Mas existem máquinas e equipamentos e situações de trabalho que vão expor você a perigo que tem energia suficiente, força suficiente para poder te machucar e te causar lesões. Vamos dar um exemplo aqui. Uma caixa, quando você vai movimentar, ela tem dentro dela peças, conteúdos, etc. que podem se movimentar. Quando você tem um pallet e você coloca uma carga pesada com 100, 150 quilos, se acontecer uma amarração inadequada daquela carga, automaticamente ela pode, por uma desaceleração do seu equipamento, ela pode o quê? Deslizar e vir a colidir com uma perna, com um pé, com uma mão, com um braço. Isso pode trazer para você danos à sua integridade física. Também, você quando vai movimentar qualquer caixa, ela pode ter uma aresta, uma parte cortante que pode ali cortar a sua mão de imediato. E o pior, por exemplo, imagine uma empilhadeira e essa empilhadeira está transitando e ela colide contra uma prateleira, por exemplo, e todo aquele galpão as prateleiras vêm abaixo. Pode causar o quê? Lesão imediata, machucado e pode causar até a morte. Então, no ambiente de trabalho, a gente precisa de saber reconhecer aonde estão os perigos, em que situações eu vou me expor a esse perigo, para a gente poder trazer as medidas de controle. Por que será então que ambientes de trabalho com riscos reconhecidos, ou seja, as probabilidades reconhecidas, os perigos inventariados, ou seja, tem uma lista de perigos que a empresa adota controles, eu vou descrever um pouco deles aqui, e ainda continua tendo acidente de trabalho e lesão? Essa é a grande pergunta. Por quê, trabalhador? Parte depende da empresa, a questão da segurança, parte depende do trabalhador, e segurança, como muita gente pensa, é uma questão, não é só do técnico de segurança, do engenheiro, do higienista ocupacional, do enfermeiro, do médico, do trabalho. Segurança do trabalho, o principal responsável é você, que é protagonista no ambiente de trabalho. Então vamos lá. A empresa, ela já tem profissionais e consultorias adequadas para poder levantar quais são os perigos dentro da empresa. E também existem estudos para poder ver que situação que leva à lesão. Por exemplo, é sabido que ao usar uma empilhadeira e você se deslocar com essa empilhadeira, você vai ter ali um perigo da movimentação da própria empilhadeira, que ela tem um peso muito grande e as velocidades com que ela trafega são elevadas também. Então, se uma pessoa entrar na frente dessa empilhadeira, ela vai ser o quê? Atropelada. Então, a empresa já sabe do risco do equipamento, que é o quê? Essa energia de movimento do equipamento com a sua massa. A empresa já sabe que existem possibilidades de cruzamentos de vias de pedestre, faixa de pedestres e áreas de passagem que podem ter interação
ou seja, empilhadeira com pessoa e movimento. Isso são todos cenários reconhecidos que a empresa já levanta. Então a empresa cria uma sistemática de controle, que não são só documentos, mapa de risco, como você vê aí, que é a representação do trabalhador, esses programas de segurança, que são uma sopa de letrinha. Nada disso é suficiente para poder fazer com que a segurança ocorra de forma plena. Precisa de você também participar, porque a empresa inclui delimitação de área, a empresa coloca proteção para a prateleira, a empresa coloca lista de verificação para você usar a empilhadeira, a empresa faz a manutenção da empilhadeira, mas chega um momento que você, operador, você tem que sentar na empilhadeira e você tem que conduzir. E nesse momento a empresa já te fez uma capacitação para você e já te deu uma autorização para você trabalhar com esse equipamento. E você tem que reconhecer que esse equipamento ele tem um potencial de dano, ou seja, ele em si representa um perigo. E toda vez que você movimentar dentro da empresa, movimentando carga ou trabalhando em vazio, você vai ter ali uma probabilidade de causar algum dano ao patrimônio ou a pessoas. É por esse motivo que há essa reflexão todos os anos nas semanas internas de prevenção de acidentes. Vamos lá, a empresa faz a parte dela, faz os exames médicos, faz o treinamento, entrega para você um ambiente de trabalho com todas as condições de segurança. Agora falta para fechar a ponta aí, como diz aquela última costura, você, trabalhador, tem que participar disso. Ocorre que muitas vezes o que é risco para mim, na cabeça de outra pessoa, ou uma pessoa que muitas vezes está com a vida muito atarefada, com muito problema, ela pode não ver aquela situação como uma situação que pode trazer dano à saúde das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um pallet e eu tenho que transportar aquele pallet, ou uma carga que tem 15 quilos, por exemplo, ou mais de 15 quilos, eu preciso de fazer aquele trabalho em duplo, o trabalhador ele opta por fazer o trabalho sozinho. Naquele momento que ele optou em fazer o trabalho sozinho, ele assumiu uma carga de responsabilidade que pode levar a ele depois ter que explicar o porquê que aconteceu aquela lesão com ele mesmo. Ou seja, ele pode ser carrasco e vítima daquilo mesmo que ele criou. Então, automaticamente, precisamos de que a empresa continue fazendo o que ela faz, que é o quê? Inventariar todos os perigos, incluir todas as medidas de controle, começando por medidas coletivas, que é o quê? Proteções de máquinas, de carenagem, sinalização, passando pelas medidas administrativas, que é o treinamento, o exame médico, a verificação do risco na hora da tarefa, chegando até os EPIs, luva, capacete, protetor auricular, tudo isso vai ser fornecido ao trabalhador. Então vamos lá, cada um dentro da sua responsabilidade. A empresa faz a parte dela e o trabalhador faz numa perspectiva de todos ganham. Então a ideia nossa é trabalhar com essa questão. Tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Todo mundo pensa que tecnologia é apenas computadores, celulares de última geração, mas se você for refletir bem no conceito do que realmente é tecnologia, você vai chegar a coisas bem simples. Por exemplo, você tem uma alavanca que movimenta uma carga maior com o mínimo de força, já é uma tecnologia. Ou seja, é quando o homem implementa mecanismos para fazer uma tarefa com menos esforço e com mais efetividade. Pois bem, para que eu estou falando isso aqui? Para falar com você da história um pouquinho da movimentação de cargas, como que ela começou. As cargas, desde dos primórdios da humanidade, a gente tem movimentação de cargas através da força muscular braçal do homem. Então, pode ver que ainda acontece isso muito na agricultura, em portos menos desenvolvidos, onde as sacas ou sacos pesados são transportados na cabeça. As lavadeiras, por exemplo, transportam também fardos de roupa suja com a cabeça também e outras atividades. Pois bem, com a evolução da humanidade, a gente pode verificar que esse trabalho foi sendo o quê? Melhorado. Passou a transportar isso por arrastar. Arrastar é uma maneira que tem um atrito, o próprio
o próprio deslocamento tem uma resistência. Depois veio o quê? A roda. A roda diminuiu a questão do atrito e trouxe mais efetividade. E, por último, o homem tirou vantagem da matemática e dos cálculos e chegou à questão de alavancas, como o próprio nome diz. Você tem como se fosse uma gangorra, uma força pequena de um lado e um ponto de apoio, e você consegue elevar cargas com maiores do que a força que você está aplicando ali. Aí veio a questão da hidráulica, a questão de movimentar cargas com ponte rolante, com empilhadeira. Pois bem, hoje você está colhendo o resultado do que a humanidade plantou durante muitos séculos. Hoje, quando você pega um equipamento como uma paleteira para operar, ou uma transpaleteira simples mesmo, essa que você é manual, mas ela tem um sistema hidráulico ali, aquilo ali já é um avanço tecnológico e tanto. Que dirá a empilhadeira, que a empilhadeira ali com comandos do operador consegue elevar cargas de uma maneira bem simplificada e bem fácil, coisa que imagina você, sem esses meios, como que a gente conseguiria colocar naquela última prateleira aquele pallet, aquele volume que eu tenho que armazenar. Estou falando isso para você porque da mesma maneira que evoluiu a tecnologia para a questão de movimentação de cargas, incrementou também os riscos. Por quê? Com aumento de força, de capacidade dos equipamentos, trouxe uma coisa, do nosso corpo humano, desde quando os homens da caverna, lá da Idade do Bronze, passando pela Idade Média até chegar agora, a nossa fisiologia, o nosso corpo, teve poucas atualizações em termos de funcionalidade. Continuamos tendo braços que são fortes relativamente, pernas que são fortes, mas basicamente a resistência do nosso corpo, dos nossos ossos, a resistência da nossa carne, a resistência da nossa cabeça continua inalterada, ou seja, ela se manteve constante. Então tem uma diferença aí. A tecnologia evoluiu para cada dia operar equipamentos mais pesados, com mais capacidade, e o nosso corpo permaneceu constante em relação a isso. Por mais que você faça academia, por mais que você tome um suplemento com um nutricionista te orientando, ainda assim você é frágil perante os equipamentos que estão aí. Estou querendo dizer que se um pallet com uma carga de 100 quilos cair de uma altura de 5 metros, não há academia do mundo que vai deixar o seu corpo resistir a isso. Tá certo? E também uma coisa eu queria falar com vocês, EPI, ele não evita o acidente, o EPI ele minimiza a lesão, mas todo EPI tem uma limitação. O capacete, por exemplo, ele tem uma limitação, o calçado de segurança ele tem uma limitação, por exemplo, até 200 joules de força, tá? O protetor de ouvido ele tem uma proteção, ele consegue atenuar aquele ruído até uma certa faixa. Então olha só, trabalhador, a tecnologia de movimentação de carga trouxe perigos para o ambiente de trabalho com força muito superior à resistência do nosso corpo. Por este motivo que você tem que se cuidar. Ou seja, nós não podemos colocar o trabalhador em uma situação que ele vai fazer um cabo de força, por exemplo, com uma máquina. Ou seja, a máquina sempre vai ter uma força superior à nossa resistência humana. Então é por esse motivo que a gente busca sensibilizar e falar com você. Trabalhador, tudo evoluiu, o nosso corpo permaneceu constante. E por mais que a gente proteja o nosso empregado, que é igual como se fosse na época medieval, quando ia para um campo de batalha você fornecia uma armadura. Então quem era mais nobre tinha uma armadura que cobria mais parte do corpo, com um material melhor. Aquele que tinha poucos recursos recorria ao couro, recorria a alguns materiais orgânicos com menos força. Olha só como é que é a coisa. Passou a Idade Média, passou a parte medieval, mas ainda nós continuamos dando armadura para o nosso trabalhador ir para o campo enfrentar esses perigos aí que tem uma força. Só que, diferentemente da batalha homem a homem, você agora é como se você tivesse com uma briga com uma pessoa que tivesse uma força muito maior e desproporcional que a sua. E que força que é essa? Vamos pensar um pouquinho. Que força que é essa que você está falando, Marcelo? Estou falando da gravidade, por exemplo, que qualquer objeto que você soltar de determinada altura, ela vai ser democrática, ela vai cair sobre o seu pé, sobre a sua cabeça. Eu estou falando sobre a energia pneumática, que é aquela energia do ar comprimido. Estou falando da hidráulica, que ela tem dentro do pistão,
que está sendo movimentado uma carga, seja manualmente ou pela empilhadeira, tudo aquilo ali é energia sendo transformada. E essa energia que está armazenada em bateria, aquela energia que está armazenada quando você coloca uma carga em altura, tem uma energia potencial gravitacional para a queda, aquela energia cinética da empilhadeira, aquele fio desencapado que tem ali o risco da pessoa tomar um choque elétrico, tudo isso são energias com força dezenas ou centenas de vezes maior do que a nossa resistência ao impacto. Então é por esse motivo que a gente chama para discutir e colocar o trabalhador nessa situação. Se nós vamos todos os dias trabalhar, ninguém está indo para poder morrer, é para voltar para casa saudável e com segurança para poder curtir a sua família, não é isso? E ter uma vida digna. Então, se você está indo, não está indo para machucar, você tem que ter consciência que para você fazer com a sua atividade com segurança, você precisa de pensar um pouco, refletir sobre o seu ambiente. Cada dia que você trabalha é um dia novo, parece bobeira isso, mas você tem 86.400 segundos em um dia. Todos eles na sua vida vão ser diferentes. Por mais que o ambiente seja o mesmo, todo dia o mesmo chão de fábrica, todo dia a mesma caixa, você pode ter certeza que todo dia ela está diferente, a maneira como você vai enfrentar. E quando você cai no ciclo de rotina, ou seja, sua vida começa a se repetir, dando como se fosse um looping, todo dia a mesma coisa, é a hora que você baixa a guarda. Baixar a guarda no sentido de, não vai acontecer comigo não. Ou, aconteceu com aquele trabalhador, porque ele é nosso cego, ele não é uma pessoa que toma conta da segurança dele. Será? Acaba que quando você vai vendo a coisa acontecer todos os dias e repetindo, você acaba baixando a guarda. E aquele perigo continua com potencial alto e a sua resistência do corpo continua baixa. Nesse momento, quando as condições se alinham, nós temos o acidente de trabalho e lesões graves. Então, trabalhador, eu chamo você a fazer a sua atividade no modo consciente. Porque se você estiver consciente todos os dias de forma a identificar se o cenário pode ser até parecido, mas ele não é o mesmo, que eu preciso de fazer aquele checklist de maneira adequada para não ter ali uma não conformidade no equipamento que impeça de operar, eu tenho que fazer ele não só por fazer, mas para entender que eu posso detectar uma situação de perigo fora de controle, então eu tenho que seguir isso para poder fazer com que eu volte para minha casa e para o conforto da minha família de forma segura. Vamos refletir agora sobre os principais cenários que podem ocorrer na empresa onde você trabalha, que pode levar a essa possibilidade, essa probabilidade de lesão. O primeiro cenário que eu destaco aqui é pelo próprio uso da empilhadeira. A empilhadeira por si só ela traz riscos específicos dela. Por exemplo, ela pode ter o risco de capotamento, ela pode ter o risco de vazamento ali de uma parte hidráulica, um óleo hidráulico, ela pode ter também danos ao próprio equipamento que vai trazer uma queda de pallet ou até mesmo colisão contra pessoas e contra também obstáculos, tá? Nós temos a paleteira tradicional, que ela pode ocorrer, eu até mesmo já presenciei algumas análises de acidente, de passar sobre o pé do trabalhador, de ter uma colisão direta contra o tornozelo do trabalhador, tudo isso vai trazer lesão para você imediata ali. Outra situação, quando eu tenho um caminhão ou então algum tipo de transporte motorizado, eu tenho a própria movimentação do caminhão que ele tem uma massa muito elevada. Ele pode ter o acidente em via local, ele pode também ter um transbordo de carga por uma amarração inadequada. E quando eu falo de pallet, pessoal, eu tenho esse pallet que é reforçado, que é um pallet que tem partes até metálicas, e tem um pallet de madeira convencional. Todos eles têm parte que pode se soltar, como assim as caixas também podem quebrar, podem se fragmentar, que todo o material ele tem uma resistência, então automaticamente eu posso ter corte, posso ter escoriação, posso ter projeção em uma parte do meu corpo. Esses são os principais cenários ligados à movimentação desses elementos. E qual que é a regra que eu passo em relação à segurança? Se você identificar qual que é o cenário que pode ser adverso para você, isso aí o setor de segurança e saúde, junto com a CIPA, com o setor de gestão integrada da empresa, já deve ter detectado com certeza. Se você souber
o que você vai enfrentar no dia a dia. Você consegue traçar um plano para proteger o trabalhador. Só que esse plano ele é infalível? Não, ele tem, com certeza, sempre que ter melhorias contínuas, seguindo aquele ciclo do PDCA, tá certo? Então, automaticamente, quando a empresa propõe medidas de controle, elas têm que ser periodicamente revistas para ver se ela está sendo eficaz. Toda capacitação também, eu chamo um parêntese aqui, todo treinamento, toda capacitação tem que ser verificado se ele teve um impacto, por exemplo, na diminuição de ocorrências, ele teve algum impacto em relação à redução dos acidentes, ele teve algum impacto na forma como que aquele trabalhador opera e nos desvios e nos quase acidentes nós tivemos uma redução. Então isso tem que ser visto por parte da empresa. Por quê? Se eu identifiquei os meus perigos e riscos, se eu incluir medidas de controle, dentre elas coletivas, administrativas e individuais, e o trabalhador está consciente, a nossa chance de ter êxito na nossa questão de segurança vai ser bem elevado. Então o trabalhador fica o recado nesse tempo. Olha só, a parte mais frágil em termos de comparativo entre máquina e movimentação é você. Realmente hoje, para qualquer empresa, ela precisa de você saudável, então você tem que estar com plena capacidade para estar fazendo a sua atividade e para você conservar essa sua condição, você precisa, além de ter um hábito de vida saudável, boa alimentação, bom descanso e boas regras de vida e de convivência, você também precisa de ser uma pessoa prudente, que tenha o quê? Que tenha medo de fazer toda a atividade, não em excesso, mas que tenha uma cautela para poder fazer determinada atividade. Porque reconhecendo que você ali é a parte que é mais fraca quando comparado, você vai ter sempre a certeza de que você vai estar com um olhar sempre prevencionista para a questão. Então fica esse meu recado aí para você. Espero e desejo que sempre a parte de segurança da empresa seja uma premissa, ou seja, seja um valor dentro da empresa para que todos os trabalhadores possam comungar entre eles e criar cada dia mais um ambiente mais saudável. Vou apresentar para vocês também dois conceitos importantes na área previdenciária. É o conceito legal de acidente do trabalho e o conceito prevencionista, tá certo? O conceito legal, pessoal, ele está estabelecido em norma e ele é todo aquele que gera a incapacidade ou perturbação funcional no trabalhador decorrente do acidente. Não precisa ser só uma lesão física, não. Pode ser uma lesão também ligada à questão emocional do trabalhador, por exemplo, um pós-trauma, uma situação de depressão ligada a algum fator psicossocial ligado ao trabalho, e entra o conceito prevencionista, que o conceito de trabalho de acidente de trabalho é ampliado. Então qualquer lesão continua tendo, só que a gente inclui também a perda de tempo e dano material, tá certo? Nesse caso, vamos sempre trabalhar com a questão do conceito prevencionista de acidente. A gente não quer primeiro que o acidente ocorra, viu, pessoal? A gente trabalha e está fazendo essa capacitação aqui em forma de CIPAT, que isso também é uma forma de capacitar e de abrir os olhos do trabalhador. A ideia é que a gente tenha acidente zero, tá certo? Então, para isso, nós vamos ter que entender como que esse acidente é gerado. Um acidente, ele tem várias causas, é como um avião. Um avião, muitas vezes, quando tem as análises de acidente, vocês verem que elas não vão direto, pelo menos as mais modernas, para o piloto. Coloca a culpa no piloto? Não. Nós temos causas que são causas raízes do problema que vão levar àquele acidente. Geralmente as causas estão ligadas a diversos fatores, como mão de obra, como material e entre outros, método. Tudo isso vai levar ao conceito de onde eu realmente tenho que agir para que aquela ação não ocorra em outro local, tá certo? Por exemplo, outra aeronave caia da mesma forma que caiu outra. No ambiente de trabalho, a gente tem que agir de maneira semelhante. Não é um acidente grande que ocorre. Aconteceu um tanto de incidente, tanto de quase acidente antes desse acidente maior acontecer. Então a empresa que está na vanguarda, ou seja, na prateleira de cima da questão da gestão de segurança, ela entende que para ter um evento, ou seja, um grande acidente, ocorreu diversos outros que nem resultaram em lesão, propriamente dita. Pode ter resultado em perda de tempo, perda material, ou pode ter resultado apenas em um desvio que foi quase imperceptível. Mas se alguém captou aquilo e soube levantar
esses incidentes ou quase acidentes e conseguiu estudar eles em causa, vai conseguir colocar barreiras para esse acidente maior não acontecer. Então, esses dois conceitos vão estar sempre ligados à questão da segurança do trabalho. Incrível, né? A gente não quer uma coisa, acidente. Mas a gente precisa de entender qual que é o mecanismo, como que o acidente ocorre, quais são as causas que podem gerar aquele sinistro, aquela situação de risco, para poder agir para que ele não ocorra. Então, a gente funciona como se fosse um médico. Imagina um médico que trata um câncer, por exemplo. Ele, por mais que ele queira curar o paciente, ele precisa de se especializar no câncer para poder entender e dar os remédios e o tratamento adequado. Na área de segurança e saúde é a mesma coisa. Nós não queremos o acidente do trabalho. Nós não queremos a perda de tempo e o dano material, mas nós prevencionistas, e você também entra nisso, trabalhador, que você também é responsável por isso, nós precisamos de detectar quais são as causas ou possíveis causas de acidente e agir preventivamente, tá certo? E uma coisa importante, você, trabalhador, é o especialista da atividade. Quem melhor que você para poder falar quais são os fatores de risco, quais são os perigos que estão ali, gritando para acontecer, para virar acidente, que tem potencial para ser causa de acidente. Você é o especialista. É por isso que quando a empresa abre questionários, abre enquetes, abre perguntas, ou vai produzir um mapa de risco, ou vai responder, ela precisa que você participe de corpo e alma, porque muitas vezes você está lá no chão de fábrica, por exemplo, você viu que o pallet está apresentando uma falha ali, uma descontinuidade, você viu que a caixa está com uma trinca, você viu que a empilhadeira está com um movimento diferente, ela está com um volante diferente. Se você, não levantar a mão e falar e registrar aquilo ali, aquilo vai se tornar uma rachadura que vira uma fissura e depois quebra a caixa, quebra o pallet e resulta num acidente maior. Eu chamo você então para você fazer essa análise. Vamos fazer um jogo de buscar tudo aquilo que pode gerar acidentes maiores no nosso dia a dia. Olha só o desafio que eu trago para você. Você tem que ser bom no que você faz. Então, se você é operador de empilhadeira, se você é um ajudante de produção, você tem que ser excelente no que você faz, porque você tem que ter uma cultura de alto desempenho, tá certo? Mas isso só não adianta. Você também tem que ser uma pessoa que tem que ter um olhar de segurança, de saúde, de meio ambiente. Todas essas esferas reunidas vão fazer de você um profissional de destaque. Então eu chamo aqui para refletir. Você sabe o conceito legal de acidente, mas esse conceito legal, ele não vai ajudar a gente na prevenção. Nós vamos precisar, sim, levantar e dar sua participação, porque vem de baixo para cima toda essa possibilidade. A gente levantar tudo aquilo que pode ser um gerador de futuro acidente no seu dia a dia. Então, um ambiente desorganizado, uma lixeira caída, uma vassoura fora de lugar, um pallet obstruindo uma passagem, uma rota de fuga, uma empilhadeira que está com funcionamento intermitente, não fica calado não. Abre a boca e fala, temos um problema, precisamos de reportar esse problema, porque ele pode se transformar em um problema maior. Tá certo? Então essa é a ideia da questão do acidente de trabalho, o conceito legal, o conceito prevencionista e o conceito que a gente cria aqui, o conceito do trabalhador protagonista. Você tem o seu ambiente de trabalho e precisa de agir sobre ele para que ele fique seguro ou se torne seguro se tiver alguma intercorrência que vai desfavorecer.